Ok, iniciamos. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Nossa aula de gestão do agronegócio, hoje finalizando a nossa sessão, a nossa unidade, né, 2, concluindo o conteúdo aí dos segmentos agroindustriais, certo? E com a conclusão desse conteúdo, na próxima aula nós teremos aí a nossa avaliação oficial 1, certo? Que será aplicada de forma remota também, ok? E finalizando aí o nosso primeiro bimestre do período letivo de 2020/2, tranquilo? Então, na próxima semana nós vamos ter, aqui segundo o nosso calendário, dia 7, nossa avaliação oficial, e nós, né, já aproveitando, né, semana de 5 a 9 nós teremos avaliações oficiais, e a semana de 12 a 16 são as semanas dos cursos e palestras, certo? Então nós teremos ali o retorno efetivo da nossa aula mesmo, né, lá na nossa sessão, nossa unidade 3, né, o retorno no dia 21, ok? Então, a próxima semana, dia 7, avaliação oficial, dia 14, semana de 12 a 16, vocês vão ter a semana de palestras, né, cursos e palestras, que vocês foram convidados por mim a participar da Semana da Agronomia junto com o pessoal da Agronomia e também o time lá da Unemate, ok? Então, mandei para vocês, mandei para os líderes os links de acesso e a inscrição. E o retorno da nossa aula oficialmente aí no dia 21 de outubro, nós damos início ali ao nosso conteúdo com relação ao segundo bimestre, ok? E nós concluímos lá em dezembro o nosso semestre letivo, que já está quase aí, né? Quase finalizando. Certo? Dado o recado, pessoal, que fique bem enfatizado mais uma vez com relação ao desafio nota máxima, com relação ao acesso de vocês, né, nos conteúdos das disciplinas, não só da minha disciplina, mas de todas as disciplinas, com pré e pós-aula, e o desafio nota máxima, né, que semanalmente aí traz a pontuação para que vocês possam adquirir e alavancar, né, os pontos de todas as disciplinas. Então, dado esses recados, né, a importância do desafio nota máxima, a importância de se fazer as atividades no portal e conseguir a pontuação, alavancar a pontuação de vocês. Tranquilo? Hoje não vou passar nenhuma atividade, certo? Visto que já vou concluir hoje a pontuação referente à parcial, né? Parcial 1, né? Atividade formativa 1, com o artigo, foi o último, né? A resenha do artigo, última atividade do primeiro bimestre. Então, já vou realizar ali na sequência o lançamento dessas pontuações, visto que a entrega é até agora, né? Até às 19 horas. E na aula nós não vamos ter uma atividade para enviar, para receber, né, na próxima semana, para que vocês enviem na próxima semana, porque daí vai o tempo hábil que vocês terão para estudar para a prova e se preparar para realizar a prova na semana que vem. Tranquilo? Para deixar já definido, na semana que vem, nós professores, né, vamos aplicar a prova, nós temos 2 horas para participar com vocês, 2 horas de aplicação, e particularmente a minha prova ela vai ter duração até as 22 horas, mas eu fico dentro do nosso horário estipulado aqui por 2 horas acompanhando vocês e aqui pelo Teams, né, pelo link da aula, acompanhando vocês e tirando alguma dúvida caso vocês tenham ou dificuldade com relação ao acesso ao conteúdo. Tranquilo? Beleza? Então, moçada, Professor, Oi, pode falar. só uma dúvida. A emissão do certificado da palestra da agronomia vai vir pelo e-mail? Muito provavelmente sim, Ju. Eles que estão organizando por lá, pelo que eu vi do site de inscrição, né, parecido com o que nós usamos aqui na faculdade, ele já gera o próprio certificado pelo site e envia pelo e-mail. Então, acredito que vai ser enviado pelo e-mail sim, mas eu posso tirar essa dúvida depois de passar, mas é pelo e-mail mesmo, posso quase que garantir isso para vocês, tá? Ou é pelo e-mail ou pela plataforma. Aí eu tiro essa dúvida com o pessoal da organização e aviso. Tá bom, prof. Beleza. Moçada, eu vou compartilhar aqui na nossa tela o material da aula de hoje. Nós vamos trocar algumas ideias, discutir um pouquinho sobre o assunto da aula. Só um segundo. Ok.
Compartilhei. Caso não esteja aparecendo, me avisem, por gentileza. Vamos lá. Certo. Moçada, então a nossa disciplina de gestão do agronegócio, né, tem um foco bem interessante voltado aí, né, ao conhecimento dos processos de gestão, ao conhecimento propriamente dito com relação aos segmentos industriais, né, a parte formativa, né, de fato, do agronegócio. Conhecemos aí os conceitos, né, de agribusiness, de onde ele surgiu, que surgiu na década de 80, meados de 80, o termo, né, agribusiness, que é a junção de negócio com, né, a parte produtiva da agricultura e pecuária. Então, nossa disciplina ela tem como objetivo principal esse tipo de o conhecimento voltado para a aplicação de fato no dia a dia do trabalho das empresas agrícolas e pecuárias, né, das empresas como um todo, certo? E trazer esse conhecimento de forma de gestão, né? De forma de possibilitar, da forma que possibilite vocês a terem conhecimento prévio, um conhecimento com relação aos processos produtivos, aos processos, né, dos sistemas de pré-porteira, porteira e pós-porteira. E isso é extremamente importante, o conhecimento de toda a cadeia produtiva, ou de pelo menos, né, a cadeia produtiva relacionada ao seu trabalho, né, aquilo que você executa, aquilo que você faz no seu ambiente, no seu dia a dia. Então, isso é extremamente importante e fornece ali ferramentas e partes e informações muito peculiares ali a respeito do conteúdo, né, do agro. Nas últimas semanas, nós temos estudado, né, alguns conceitos, trazido algumas informações com relação ao processo, né, de conhecimento e construção, né, da parte do agronegócio que é aplicada à produção propriamente dita. Então, nós vimos, dentro do conteúdo, dentro da nossa disciplina, a primeira parte com relação à preparação, né? A preparação de todo o processo de produção, a preparação da cadeia produtiva como um processo que ele é contínuo, né? Então, a parte de insumo, a parte de preparação de solo, de preparação de matrizes, preparação de sementes, a utilização de alguns químicos, né, que possibilitam a melhoria, né, tanto ali na parte de inoculação, na parte de fertirrigação, de fertilização. Vimos alguns conceitos voltados para a agropecuária propriamente dita, alguns principais meios produtivos do nosso país, com direcionamento à pecuária de bovino de corte, bovino de leite, a pecuária voltada para a suinocultura e avicultura, que são as principais fontes de renda, as principais fontes geradoras de alimentos no nosso país, com relação à pecuária. Vimos ali a importância, né, do estudo contínuo, de se ter ali a pesquisa com relação a isso, que possibilita melhoramento genético, possibilita melhoramento produtivo, o aumento, né, de todas todas as partes que implicam, né, no crescimento do agronegócio por si só. Vimos numa segunda parte, né, os segmentos dentro da porteira, né, que vai ali do recebimento dos insumos, da preparação desse material, do plantio propriamente dito e da criação dos animais, né, da criação ali da pecuária propriamente dita, até o momento de se fazer ali a finalização do processo da colheita para a parte agrícola, do abate ou da venda do animal vivo mesmo, do processo da pecuária. Então, nós conhecemos ali dentro desse contexto alguns indicadores também, indicadores que são imprescindíveis para a tomada de decisões, para gerenciamento do negócio agrícola, né, das empresas agrícolas. E esses indicadores que fornecem essas informações, fornecem esses dados, nos possibilitam a tomar essas decisões de maneira mais efetiva, de maneira mais clara, de maneira muito mais coesa. E alguns desses indicadores vão ser variáveis, né? Nós vimos isso,
vai variar de acordo com a espécie do animal, de acordo com o tipo de cultura que está sendo utilizado dentro dessa propriedade rural, dentro dessa empresa rural. Vimos a forma de manejo, né, de que maneira isso deve ser processado dentro da empresa rural, e observamos alguns pontos bem específicos ali, mais voltados mesmo para a parte de produção, certo? E com a aula de hoje, nós finalizamos, ok, os segmentos dos sistemas agroindustriais, né? E finalizamos também a nossa segunda unidade, a unidade 2 da nossa disciplina. Então, os segmentos dos sistemas agroindustriais, hoje nós veremos a parte 3 de 3, a última parte, que é o segmento depois da porteira. O que acontece, professor, depois da porteira? Nós vimos que o antes da porteira só é a preparação para o início produtivo, né? A aquisição, o planejamento, a observância com relação aquilo que vai ser necessário para a produção. Dentro da porteira, nós vimos, né, toda a parte de produção propriamente dita, né? O cultivo, o manejo, a observação com relação à necessidade de nutrição, de crescimento, de alimentação, e vimos também os indicadores que estão dentro, né, que é um conteúdo que está alocado dentro da porteira, os indicadores de produtividade, de crescimento, de fornecimento, que vão ser aplicados de forma muito direta. E agora veremos o segmento depois da porteira. Então, o que vai acontecer, professor, depois de realizar a colheita da minha produção? O que vai acontecer após eu finalizar o processo de engorda do meu rebanho? O que vai acontecer com os materiais, com os insumos, né, que eu estou produzindo, com os produtos que eu estou produzindo ali de forma in natura? O que vai acontecer com as frutas, com as leguminosas, com as verduras, com o leite? O que vai acontecer com isso após a minha parte produtiva? Então, o conhecimento do segmento pós-porteira, ele tem justamente essa característica de destinação, né? O escoamento de toda a parte produtiva ali até o produto, o consumidor final, né? Até a entrega para o consumidor final, que isso é a outra ponta, né? A outra parte ali desse processo, certo? E que é o principal, né, pessoal? Então, um produtor rural, ele não vai produzir se ele não tem cliente, se ele não tem consumidor. Então, a primeira parte do processo produtivo no segmento agroindustrial, no segmento do agro, é a necessidade, certo? Então, tem que se haver a necessidade. E essa necessidade é uma necessidade, neste caso, é uma das necessidades fundamentais e primordiais da existência do ser humano, que é a necessidade de alimentação. Então, por isso que, né, nós dizemos aí que o agro ele tem essa característica de além de fornecer todos esses materiais, fornecer toda a parte de alimentação, nós também podemos caracterizá-lo como um segmento que ele não tem quebras, né? Ele não para. Ele é completamente cíclico, né? Reprodutivo, produtivo, e ele sempre vai girar nesse sentido de gerar essa produção, ok? Então, o segmento de sistemas agroindustriais na parte dentro da porteira, né, nós temos, ele é constituído basicamente pelas etapas do processamento de distribuição dos produtos agropecuários até atingir o consumidor final, certo? Então, ele vai surgir, ele vai nascer após a finalização do meu processo de produção, certo? E ele vai ser findado, né, ali no momento em que eu atinjo ou que eu chego no meu consumidor. Então, todo esse processo, e que a gente vai ver mais adiante, que ele pode ser realizado de maneira simplificada ou também de maneira industrial, que eu posso realizar o processamento desse material, processamento dessa produção, até chegar nesse consumidor, ou até mesmo não realizar esse processamento, então entregar o meu produto de forma in natura. A gente vê isso mais comumente em feiras, né, em produções até um pouco menores, que isso chega à mesa do consumidor de uma forma mais natural, sem haver ali o processamento, né, ou a industrialização desse produto, ok? Então, o que nós precisamos entender e conhecer desse segmento depois da porteira? Que ele nasce, né, a partir do momento em que eu finalizo o processo dentro da porteira, que é o processo produtivo, certo? E ele vai ser finalizado
É uma linha do tempo e ele vai ser finalizado quando chega ao consumidor final. Ok? Então, todos os acontecimentos que ocorrerem dentro desse percurso, ok? Eles são classificados como fora da porteira, pós-porteira, ok? Então, o que é importante nós sabermos que o segmento pós-porteira é constituído basicamente das etapas de processamento e também da distribuição, que entra a parte de logística, dos produtos agropecuários até atingir os consumidores. Então, ele finaliza com o consumidor. Ele pode utilizar diferentes tipos de agentes econômicos, como, por exemplo, o comércio, né, para poder chegar esse produto até o consumidor. Então, eu posso utilizar do comércio, ok? Pode utilizar das agroindústrias, que são as empresas, né, as indústrias que vão realizar o processamento desse produto, muitas vezes in natura, e chegar a um subproduto dele. Dos prestadores de serviço e também de governos, entre outros órgãos, entre outras instituições, ok? Os produtos agropecuários, né, eles seguem por diversos caminhos até chegar aos consumidores. Né? Como eu disse, tanto in natura, quanto também produtos beneficiados, processados ou até mesmo transformados. Então, produto in natura, nós vamos até a feira do produtor aqui na cidade e realizamos a compra de frutas, verduras, legumes de forma in natura, frescos, ok? Produtos beneficiados e produtos processados, eles vão passar por um processo de transformação, certo? Então, por exemplo, a polpa de frutas, né? Ou, por exemplo, abacaxi em calda, pêssego em calda, que ele passa por um processo de industrialização. Ele vai ser processado, ele vai ser preparado para poder chegar em um produto diferente, um subproduto, ok? Vemos isso também com processamento de leite, né? E seus subprodutos. Então, o leite longa-vida, ou até o leite pasteurizado, a produção de queijo, a produção de vários outros derivados do leite, ele passa por um processo de processamento e industrialização e é feita a transformação desse produto em um subproduto ou num produto melhorado, né, ou beneficiado, como nós dizemos. E é bem comum também esse processo de industrialização, né, dessa passagem desse produto pela agroindústria, geralmente nos grãos, né, é bem comum. Então, a transformação, o melhoramento ou beneficiamento desses grãos para chegar à mesa do consumidor, ou através do produto propriamente dito, né, a soja, por exemplo, ou através de subprodutos, como o óleo de soja, né, farelo de soja. Então, existem outros subprodutos que também vão ser processados através das agroindústrias. Então, de via de fato, né, de via de regra, nós temos ali a classificação como segmento pós-porteira de todo o processo, né, que acontece, que envolve os produtos produzidos, né, o material produzido dentro da minha propriedade, dentro da minha empresa agrícola, né? E esse processo, ele nasce nesse momento, ele vai ser findado ali ao atingir o meu consumidor final, ao ser entregue ao consumidor para consumo. E isso pode acontecer de duas frentes, né? A primeira, em produtos in natura, então vejam aqui comigo, produto in natura, e no segundo momento, de produtos beneficiados, processados ou transformados. Então, ele pode passar por esse processo de maneira bem comum, né, de nós observarmos isso aí. Ok? E outro processo de beneficiamento, processamento e transformação, mais voltado para transformação, por exemplo, a confecção de bolsas, sapatos de couro. Surgiu o processo lá dentro da empresa rural e ele vai ser transformado na agroindústria, né? Ele vai ser modificado e ser entregue ao consumidor final num subproduto, né, daquele produto inicial, ok? E para que isso aconteça, pessoal, então é super importante ter o canal de comercialização, ou canais de distribuição, para quê? Para poder atender, né, a essa demanda, a essa necessidade de se atingir o consumidor final. Então, o consumidor final, ele que é a principal, né, o principal fator envolvido no processo produtivo do agronegócio,
ele vai ter, né, os seus desejos, a sua necessidade atendida graças aos canais de comercialização ou canais de distribuição. Então, o canal de comercialização, ele é a via que une o produto, né, do produtor, né, que une o produtor ao consumidor final. Então, são diversas formas, diversas possibilidades que podemos utilizar para levar esse material, esse alimento, esse produto para a mesa do consumidor, para o uso efetivo do consumidor final. E esses meios são chamados de canais de comercialização ou canais de entrega de produtos para os consumidores. Então, eles são caminhos percorridos, certo? Tá aqui, caminhos percorridos pelos produtos até o consumidor final. Então, ele vai nascer, né, a partir do momento geralmente de um pedido de consumidor, né, e o processamento, o melhoramento ou a transformação, até mesmo o produto in natura, o produto fresco, e esse caminho vai ser percorrido por esse produto até a chegada ao consumidor final, que vai de fato aí finalizar o processo que iniciou lá no antes da porteira lá atrás, ok? Então, variam de acordo com cada produto, cada região, envolvem diferentes agentes comerciais, né, o que nós chamamos de agentes intermediários ou intermediadores, agentes agroindustriais e serviços, e demandam diferentes infraestruturas e apoio, né, geralmente a parte de logística. Por que que nós temos esse conceito aqui? Por que que eles podem variar, certo? Por que que os canais de comercialização, os canais de entrega desse material, ele pode variar de acordo com a região, pode variar de acordo também com o produto que eu estou fornecendo. Porque nós temos variáveis muito constantes, né? Por exemplo, eu produzo produtos in natura, né? Eu comercializo produtos in natura que eles são completamente perecíveis. Então, vamos ver, morango, que é um produto perecível, banana, que é algo muito perecível também, tem ali o processo de maturação e decomposição muito rápido. Então, isso vai variar. Esse canal de comercialização, esse canal de acesso, essa via de acesso, ela vai ser variável, ela vai ser mutável conforme a necessidade do cliente, conforme também a estrutura do material, do produto que eu estou comercializando, certo? Então, ele vai atender características específicas do tipo de produto, do tipo de manejo que eu realizei com aquele produto, ok? Então, ele pode utilizar esse canal de comercialização, ele pode utilizar diversas formas, diversos agentes que vão envolver, né, esse processo, esse procedimento de entrega ao consumidor final, certo? Por exemplo, pode passar por um processo de industrialização e da industrialização automaticamente chegar ao consumidor final, né, dependendo do tipo de produto, então ele vai variar também a região em que eu estou produzindo, então, por um exemplo, para uvas aqui na nossa região, vai ser necessário fazer o quê? O transporte, né, desse produto, a compra desse produto de produtores de uva, que geralmente estão situados no sul do país, certo? Então, a forma desse canal de comercialização acessar o consumidor final, ele vai ser variável de acordo com o produto, ok? Ele vai mudar, ele vai sofrer mutações conforme a necessidade do consumidor e conforme a necessidade dos agentes que vão envolver o produto que ele está comercializando, ok? Então, o processo de comercialização ele pode ser dividido em alguns níveis, certo? Como eu disse, ele tem vários, ele pode atender diversas situações, pode atender diversas vertentes, diversas necessidades, e para isso ele tem alguns níveis, algumas diferenciações que vão ser caracterizadas. Então, nós podemos utilizar essa metodologia da literatura, do material que eu utilizo, de 8 níveis, certo? 8 níveis de comercialização. O primeiro deles são os próprios produtores rurais, né, que têm acesso diretamente ao consumidor, pode fazer essa venda direta, que nós chamamos. Nível 2, os intermediários, que daí nós temos intermediários primários, secundários e terciários, que um vai disponibilizar para o outro. Então, por exemplo, eu tenho um intermediário que ele realiza a aquisição
do produto direto do produtor rural e ele faz essa intermediação entre o produtor final, o produtor rural e o consumidor final. Então, os intermediários primários, eles podem fazer uma subvenda, digamos assim, para o secundário. O secundário, ele pode alcançar o terciário e aí vai, né, seguir essa lógica, ou ele pode automaticamente realizar essa venda diretamente aqui para o consumidor final, ok? Então, a via de regra é que em algum momento o consumidor final ele vai ser atendido por essa demanda, por essa necessidade. O nível 3, as agroindústrias, mercados de produtores e concentradores, né, que eles vão passar aí, geralmente no nível 3 já por um processo de transformação desse material, desse produto, certo? Nós temos do nível 4 os representantes comerciais, os distribuidores e vendedores, né, que aí dentro dos níveis a gente observa que tem uma característica contínua, né, sequencial. No nível 5, os atacadistas, as centrais de abastecimento, bolsas de mercadorias e entre outras fontes de acesso, como cédula de produtor rural, governo, a internet, enfim, que são, né, agentes aqui desse processo de comercialização dos produtos oriundos da agroindústria, ou, né, perdão, do agronegócio. Então, as empresas atacadistas, elas acabam realizando a aquisição desses materiais, desses produtos, ou do consumidor, direto do produtor, ou das indústrias, ou através dos intermediários, representantes ou distribuidores. Então, eles fornecem esse material, esse produto, né, já ao cliente final. Centrais de abastecimento, podemos destacar aqui os mercadões municipais, né? As bolsas de mercadorias, que geralmente acontecem, como eu disse para vocês, nas situações da aquisição e compra e venda de commodities, né? Cédula de produtor rural, a famosa CPR, nós vamos ver um pouquinho mais adiante que é a CPR, eu fiz questão de colocar essa informação lá. O próprio governo, né, através da distribuição de alimentos para a população, e a internet também é um meio muito utilizado hoje em dia para a produção, para a comercialização desse material, certo? Então a gente consegue observar ali, desde a comercialização de produtos in natura, certo? Né, na venda de produto in natura, vai ali também para a produção para a venda do próprio animal, para a venda da própria semente, do insumo. Então a internet ela é um elo de ligação entre, né, o consumidor final e a empresa que está realizando a venda desse material, desse produto. No nível 6, aí nós já vamos, né, chegando um pouquinho mais próximo, né, do consumidor com relação ao consumo, o consumo doméstico, né, mais comum. Os supermercados, pontos de vendas, feiras livres, entre outros, inclusive, né, a parte de exportação, que também vai ser favorecida dentro do nível de comercialização 6. Dentro do nível 7, os consumidores, né? Então, o próprio consumidor ele pode fazer a revenda desse produto, ele pode também repassar esse produto. E no oitavo nível, nós temos a importação, que também é um canal de comercialização muito importante, né? Brasil ele tem essa característica muito interessante de fazer essa troca mútua de materiais, de insumos, de produtos finalizados propriamente dito, né? A importação de alguns, né, e também a exportação, né, o comércio, a venda com o comércio exterior da produção nacional. Como importação, nós temos um exemplo bem clássico aqui, que é o alho, né, que o Brasil importa praticamente 90% ali da produção argentina, né, e nós temos ali também, como exemplo de exportação, a exportação da nossa soja, exportação do milho, exportação de carne do rebanho bovino, rebanho suíno. Então, nós temos essa característica muito bem distinta aí com relação à comercialização e a esses canais de comercialização da nossa produção agrícola, ok?
Então, nós temos aqui um esquema dos canais de comercialização do agronegócio. Esse é um esquema bem detalhado, vocês podem observar que ele tem diversas linhas, diversas funções, mas para que nós possamos entender, nós temos aqui o nascimento disso dentro do quê? Dos produtores rurais, dentro das propriedades rurais, através dos processos que nós conhecemos nas aulas anteriores. Nós temos ali alguns intermediários primários, intermediários secundários, que vão atender, né, que vão realizar essa compra do produtor rural e transferir, né, esse produto para esses outros intermediadores. E abaixo deles, e observem que isso também pode acontecer de forma direta, tá vendo? Nós temos aqui, ó, diretamente do produtor nessa linha para a agroindústria, diretamente do produtor, se vocês observarem, para os mercados de produtos, né? E diretamente do produtor para concentradores. Então, ele pode acontecer de diversas maneiras. Ele pode acontecer de forma direta, ou ele pode seguir essa cadeia de comercialização, né, esquematizada aqui para nós, ok? Atender os primários, atender os secundários. Na sequência, caio na agroindústria, nos mercados de produtor, certo? E na sequência nós vamos ali para representantes, distribuidores, vendedores, que vão chegar, né, com esse produto aos atacadistas, centrais de abastecimentos, bolsas de mercadoria, outros, como por exemplo o CPR, o governo, a internet, que daí então nós vamos entregar esse produto para exportação, certo? Essa exportação aí ela já começa outra cadeia, ok? Podemos utilizar, trabalhar esse produto dentro das feiras livres, dos pontos de vendas e dos supermercados propriamente dito. Então é interessante que existe esse ciclo aqui da comercialização, mas ele também é todo interligado de maneira direta, né? Pode ser interligado de maneira direta lá com o produtor rural em todos os níveis, se vocês observarem. Então, inicia-se aqui no produtor rural, na empresa industrial, e ele vai finalizar o ciclo no consumidor final, diretamente, tá? Então, esse esquema aqui ele vai ficar disponível para vocês aqui na aula, vocês conseguem observar e entender ele um pouco mais detalhadamente, fazendo uma análise, tá? Então, todos os segmentos, eles vão ser também diretamente ligados ao consumidor final de forma direta, ok? Esse esquema ele é bem interessante, ele traz bastante clareza aí, né, nessas informações que nós observamos dentro da execução do pós-porteiro, ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer questionar alguma coisa? Tá de boa? Alguém quer contribuir com algo? Tá tranquilo, professor. Se ele tá falando desses também. Ah, tranquilo. Show de bola. É bem ligado, né? As disciplinas, elas são bem comuns, tá? Mas nós vamos entrar diretamente nessa daqui a alguns dias, quando nós retornarmos para o segundo bimestre, já na parte de gestão mesmo, de gastos, de custos, de produção, a gente precisa entender, ok? Muito bem. Então, para a gente poder entender um pouquinho e colocar alguns conceitos, nós temos aqui os produtores rurais, então, que é o grande braço forte aí da produção nacional, né? Então, quais são as características? O produtor rural é a pessoa que produz, okay? É a pessoa que ela tem ali a capacidade, a força de vontade e ali o interesse em realizar, encarar o desafio de produzir no nosso país, ok? Produzir tanto ali na parte agropecuária quanto na parte de produção agrícola, né? Tanto também na parte ali agroindustrial. Então, o produtor rural, no nosso país, né, ele tem uma característica bem específica de que é bem numeroso, nós temos ali uns números, daqui a pouco eu mostro para vocês, aqui embaixo nós temos alguns QR Code aqui, alguns links que vão levar vocês para algumas pesquisas com relação aos números de produtores rurais, mas no Brasil é uma característica muito clara, e isso é notório, da quantidade de produtores rurais que o nosso país possui, principalmente os microprodutores e pequenos produtores, certo? Esses produtores podem vender diretamente aos consumidores, não há nada que o impeça de fazer essa venda direta, certo? De realizar essa venda direta, mas como uma característica bem predominante,
é que essa venda ela passe por intermediadores primários. Então, geralmente, ele não vai fazer essa venda, né? Estou falando de um grande produtor, fazer essa venda diretamente ao consumidor. Então, geralmente, vai ter ali um intermediador, né? As holdings de commodities, né? Para poder fazer esse processamento, fazer esse meio de campo aí, ok? Mas a predominância realmente é de ter esses intermediadores primários, mas o produtor ele tem essa capacidade de realizar essa venda direta ao consumidor, ok? Então nós temos aqui alguns dados, eu vou abrir para vocês aqui mostrar, que eu achei bem interessante. Eu achei dois dados, um pouquinho mais recente, um pouquinho mais anterior ao dado publicado, mas que de fato pode trazer algum benefício para o nosso conhecimento, ok? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha área de trabalho. Que aqueles links, pessoal, vão nos levar a essa plataforma aqui, a esse site, MyFarm, né, a minha propriedade, minha empresa rural. Então, qual que é o perfil do produtor rural brasileiro? Então, aqui nós temos uma pesquisa, pessoal, que está trazendo muita informação importante para conhecer o perfil do nosso produtor. Então, como é que o nosso produtor se comporta, né? Então, aqui, mas você sabe qual é o perfil do produtor rural brasileiro? Então, para responder essa pergunta, buscamos várias pesquisas que apontam quais são as principais características desse produtor. Então, vamos lá. Quantos produtores rurais existem no Brasil? Olha que dado interessante, é um dado apontado pela Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua, o PNDA, certo? Que mostra esse gráfico para a gente aqui, ó, de produtor rural. Esse dado, né, essa pesquisa aqui, ela é custeada, ela é trabalhada pelo Sebrae, ok? E esse dado aqui foi levantado no primeiro semestre de 2018, tá? Então ele é recente, não é tão antigo não. Então nós podemos observar aqui, ó, 4,6 milhões de produtores. Então, se nós formos observar aqui ao longo dos anos, nós tivemos uma pequena queda, né? Foi regressivo de 4,22 para 4,19 em 2017, ó, dentro do mesmo ano, por trimestre, tá, pessoal? Então, assim, os 4 trimestres de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Então, teve um aumentozinho ali do último trimestre de 17 para o primeiro de 18, de 4,6 milhões de produtores rurais no nosso país, ok? Isso reflete bastante mesmo no nosso cenário, tá? Nós temos uma grande quantidade de produtores, uma grande quantidade de pessoas que trabalham com a produção agrícola, a produção agropecuária. Então, a evolução do número de produtores rurais ao longo dos anos, dos trimestres, certo? Desde 2015 até 2018. Então, se nós observarmos, né, ela tem uma linha aqui que ela começou a partir do quarto trimestre de 16 a se manter um pouquinho mais estável, mas ela teve uma queda um pouco brusca de 4,75 milhões para 4,41 do segundo trimestre de 16 para o terceiro, certo? Então a gente consegue, e isso nos faz, né? Nos faz nos perguntar, então o que vocês acreditam que seja essa diminuição aqui, pessoal? Qual que é o motivo? Me respondam, me deem a hipótese aí. Por que vocês acreditam que teve essa queda aqui do número de produtores rurais nesse período? O que pode ter acontecido lá em 2016 que fez com que esse produtor rural parasse de trabalhar com essa área? O que vocês acreditam que possa ser? Vamos lá. Comentem aí conosco. Talvez Um essa crise de inflações. Eu não sei se foi a Juliana, se foi a Ludmilla. Para mim, travou aqui, eu não consegui entender. Se puder repetir. As duas falou junto. É Ludmilla. isso. Então fala uma por vez, pessoal. Agora não falou nenhum. Ficaram as duas Eu vi lá no meu avô que ele
parou de mexer com leite um tempo atrás por causa dos insumos, estava muito caro, então não compensava ele ficar investindo e não estava tendo retorno. Ótimo, bacana, bacana. E pode falar, Ludmila. Talvez para os grandes produtores sejam crise, as crises dos governos, depende muito de dinheiro. Uhum. Pode ser também uma hipótese, tá? Isso é bem interessante, pessoal. Mais alguém gostaria de comentar? Breno, Stephanie, Gelson, você participa, Lucas, Marcelo, Maicon, Miller, Vitor. O que vocês acreditam que pode ter influenciado esse êxodo, essa evasão do produtor rural? Né? Acho, professor, aquela questão das burocracias primeiro, né? Questão de burocracia demais, porque cada ano que passa é uma lei nova que é aplicada, é um tratamento novo que tem que existir. Então, tipo assim, isso faz com que muitos produtores acabam deixando o ramo porque é muita dor de cabeça. Então, assim, acho que uma coisa leva a outra, até a questão de produtos também acaba ficando muito caro e assim por diante, né? Então, mas eu acho que mais propício é essa questão de burocracia. Bacana, Breno. Muito interessante. Mais alguém, pessoal? Se alguém quiser comentar, só pode interromper, tá, pessoal? Não tem problema, não. Mas é justamente isso. Primeiro, né, a questão dos próprios insumos, né? Custo para se produzir, né, aumentou com o passar dos anos. A burocracia também é um fator que influencia bastante. Há um pouquinho de dificuldade ao acesso, né, à informação, ao acesso até mesmo a canais de financiamento, né, para fazer um investimento na produção. Então, são diversos fatores. E outra coisa também, nós sabemos que esses 4 milhões aí de produtores rurais, grande parte deles são produtores pequenos, né? A maioria é produtor pequeno. São produtores que não têm uma escala muito grande. E muitas vezes eles até fazem esse êxodo, né, do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? Busca de melhores condições para os filhos, muitas vezes, né? Botar a molecada para estudar, larga o campo, vai morar na cidade, vai trabalhar em um outro tipo de emprego. Então, assim, são vários fatores que podem influenciar, né, esse quesito aí, certo? Então, assim, houve uma redução de 800 mil, né, produtores nesse período, tá? Que saíram do campo e foram trabalhar com outra coisa. Né, foi em busca de algum tipo de modernização, em busca de algum tipo de conforto, né, da cidade, então deixou de produzir. Olha outro dado interessante, o nível de escolaridade do produtor rural, certo? Então, olha só, até o ensino fundamental, até fundamental incompleto, 71,29%, né? Olha, teve uma quedazinha aqui no período comparativo que nós estamos observando, que é o primeiro de 2018. Então, ó, de 71,29, fomos para 69,79% desses 4 milhões de produtores que têm um ensino fundamental. Ensino fundamental completo, que é essa linha amarela aqui, ó, de 12,38 foi para 12,59, certo? Houve uma melhoria, né? Alguns ali começaram a fazer, concluíram, né, ali o seu ensino fundamental. Mas ainda é um percentual muito grande de fundamental incompleto, né, que de fato é a realidade do nosso país. Muitos dos produtores, muitas pessoas que são envolvidas na agricultura familiar, ali de subsistência, não tem muitas vezes não tem um ensino fundamental completo, então isso reflete nesse dado aqui que foi levantado. Nós temos aqui o ensino médio completo, né, que é representado aqui pela mesma linha do fundamental, então 12,59, um pouquinho mais, e superior. Então, é uma média muito baixa, né? É um dado muito baixo. Apenas 2,51% dos produtores brasileiros têm ensino superior completo, certo? Então, vamos fazer um cálculo aqui. Cadê MHP?
HP, para a gente chegar nessa informação. Então, nós temos 4,6 milhões de produtores, em que 2,51%, né, tem ali ensino superior completo, né, que tem a formação superior. Então, cerca ali, né, dos 4 milhões ali, 10 mil apenas, né, conseguiram ou têm ali essa informação, né, escolaridade. A evolução, a gente observa que teve ali um crescimentozinho em cada um dos segmentos, dos níveis, né? Entretanto, aí a maior quantidade ainda permanece com o ensino fundamental incompleto, então é semi, né, alfabetizado, não gosto de usar o termo semi-analfabeto, mas semi-alfabetizado. Então, empresários do campo, qual que é a faixa de idade? Olha aqui que interessante essa informação, pessoal. Com mais de 65 anos, nós temos aqui, ó, 11%. Até 25 anos de idade, 6%. Então, a gente observa aí que a sucessão familiar ainda, né, estava começando a acontecer. A gente observa que é de 6,82, caiu um pouquinho e como voltou a subir aqui no quarto trimestre de 17, onde já tinha 6,71 em 2018. Então, é um reflexo da sucessão. Até 35 anos, 14%. Até 45 anos, 20% dos produtores. Até 55 anos, 26%. Até 65 anos, 20%. E mais que 65, aí apenas 11%. Então, a grande quantidade mesmo ali de ativos, né, estão na faixa etária entre os 35 até os 65 anos, que estão na idade, né, que nós taxamos aí como a idade adulta, propriamente dita, certo? E deixa eu ver se tem um dado aqui, que é dar o dado de quantidade de gênero, né? Quantidade de homens e mulheres, mas eu acredito que ela não tenha sido realizada. Rendimento mensal do produtor rural brasileiro, olha só, entre 0 e 2, certo? Deixa eu ver a unidade aqui. Salários mínimos, né? Até 2 salários mínimos. Nós temos a grande maioria, 82% desses produtores recebem até 2 salários mínimos. Isso é um dado até 2018, certo? Então a gente consegue observar que a grande maioria da produção realmente é baseada em agricultura familiar, em pequenos e médios produtores. Então 82% ganha até 2 salários mínimos. Até 5 salários mínimos, 11%, e mais que 5 salários mínimos, né, está na faixa aqui dos 5% aproximadamente, né, 5 a 10% aqui, ok? Então, é uma faixa muito pequena de grandes produtores que tem ali a rentabilidade muito grande. Então, quais regiões esses produtores estão? Né? Qual que é a região? Isso aqui é um dado de 2018, tá? Do primeiro trimestre. Então, em primeira posição, né? Primeira posição do estado da Bahia, 464 mil, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? Os 3 primeiros. Vamos localizar o nosso estado aqui, qual que é o 14º, 105.310, né? Produtores rurais, certo? Deixa eu ver aqui. Tem dado até de quais redes sociais, né, são mais utilizadas. A participação feminina. Então, encontrei, tá aqui. Então, a participação feminina. Do total de produtores, 84% é homem e 15% é mulher. Né? Então, ainda tem uma diferença muito grande, uma discrepância muito grande com relação ao gênero, né? Então, a gente consegue observar que teve, olha só, um exílio aqui também no mesmo período, né, de êxodo dos produtores, então teve também uma baixa. E nos últimos trimestres, então, observando desde 2015, ó, né, que iniciou com 15,83% e se manteve ali nos 15,38%, então não teve uma variação muito grande, né, nesses dados. Tá? Então, a participação da mulher ainda ela é muito pequena em relação ao homem nesse critério.
certo? O filho participa do dia a dia da fazenda? 28% participa, 71% não participa. Esse dado aqui nos leva a esse gráfico, né, que mostra a idade do produtor. Então, de 0 a 25 é uma parcela muito pequena mesmo. Então, nós estávamos conversando esses dias com alguns amigos e tratando justamente sobre a parte de sucessão familiar, né, que ela é um problema. Quem que vai administrar essas propriedades rurais daqui a alguns anos, visto que os filhos, né, visto que os sucessores não estão apresentando ali geralmente muito interesse nessa sucessão, ok? Esses que não participam aí deve ser tudo de família rica, porque os pobres mesmo, até os moleques recém-nascidos tá lá. É que, na verdade, a realidade é outra, né, Juliana? Não tem outra opção, né? Geralmente é assim, né? Igual aquele meme do filho do Leonardo. Isso, me Não lembrei sei se disso você já agora. viu. Trabalho. Eu me lembrei disso agora. Você comentou, já veio na mente aqui aquele meme lá, o guri todo, né? Fora da realidade lá, e o outro, se eu fosse filho do Leonardo, como é que eu tava? Mas é justamente nesse sentido mesmo. A gente observa que a sucessão familiar ela vai ser um problema, e é um tema a ser abordado hoje, né? Como a Juliana comentou, isso provavelmente são os grandes produtores, né? Filhos de grandes produtores aí, que de fato muitos deles não têm interesse nenhum mesmo. A maioria não tem interesse em comer o dinheiro do velho, né? Mas na agricultura familiar, ela muda um pouquinho essa característica, né? Mas geralmente, isso também é reflexo da necessidade da família trazer, né, entre aspas, assim, um futuro melhor para o filho. Então, o que a gente observa bastante? O produtor rural lá, o casal de produtor tem o filho, quando o filho chega em idade escolar, né, ou em idade da faculdade, manda ele para a cidade grande para estudar. E, geralmente ele já não vai voltar mais para poder dar sucessão àquilo, né? Então ele vai se formar em alguma outra área, ele vai trabalhar, né, de uma outra situação, em uma outra área. Então também reflete, Juliana, não só no grande, mas também no pequeno produtor. Um pouco menos, mas também tem essas possíveis, né, essas possibilidades, essas possíveis hipóteses aí que pode acontecer, certo? Mas é bastante comum hoje, tá? Então é a pergunta que a gente se faz, né? Quem que vai conduzir a produção daqui a alguns anos, daqui a 20 anos, 30 anos, que essa geração toda de produtor, né, vocês observaram lá que a maioria está até 35 anos, até 60, até 45 anos, né? Então, daqui a 20, 30 anos, a maioria desses produtores já não vão estar mais aqui. Então, quem que vai, né, fazer a sucessão? Então, é um problema. E para alguns, né, é um problema, e para nós já não é tanto problema. Para nós já é uma solução, né? Que se não vai ter alguém para poder administrar a propriedade na sucessão familiar, então é para isso que nós estamos aqui, para poder administrar para eles, né? Então, é o nosso papel aí sendo direcionado. Então, estudar agronegócio, estudar essa parte voltada para a gestão, ela é extremamente fundamental. E eu fico entristecido de fato, né, que muitas pessoas não buscam esse tipo de conhecimento. E o reflexo disso é a própria universidade. A gente observa que os cursos de agronegócio, as poucas unidades que têm o curso, né, eles estão sendo suprimidos, né? A nossa unidade, por exemplo, vocês sabem que foi uma luta no semestre passado. Não foi semestre passado, acho que foi 18. Acho que foi 18, 19, 2, no final do ano passado para entrar esse ano. Não, foi em 2021, foi início do semestre. Nós tínhamos uma turma de alunos com interesse em agronegócio de 12, parece, de 12 alunos apenas. E é uma quantidade muito pequena, né, para ser ofertada, para pagar professor, para poder pagar a estrutura. Então, não houve abertura dessa turma. Não foi possível, por questão de custos. E a gente observa o quanto que, né, o interesse vai ficando, né, parado, né, as pessoas não buscam esse tipo de conhecimento, não querem fazer o curso. E é uma tristeza para a gente, porque a gente sabe que é o futuro. Então, vocês que estão no curso, que estão se formando, fiquem bem atentos mesmo, porque é extremamente importante que vocês tenham essa ciência de que vocês vão ser os gestores desses negócios futuramente. A sucessão familiar é um problema, né? Já é um problema, não vai ser, ela já é um problema. A gente vê isso em muitas propriedades, em muitas empresas rurais, em que não vai ter
essa sucessão. Quem vai fazer esse processo de administração serão terceiros que vão ser contratados para isso. Então, esse é o nosso papel. Então, quando a gente vê pessoas que não têm interesse em fazer um curso como esse, eu fico extremamente chateado. Por quê? Nossa região necessita e é uma realidade que vai acontecer daqui a uns dias. Da mesma forma que é o curso de sistemas, né, de software lá, né? Olha só a mudança que nós passamos nos últimos 6, 7 meses e olha como o mundo vai se comportar diante disso, de agora em diante. O quanto de profissional da área de TI que vão ser necessários para desenvolver, para trabalhar com relação a isso. Então, as pessoas, às vezes, suprimem um pouquinho, né, fecham um pouquinho os olhos para a realidade e acham que, né, não que seja ruim fazer um curso de engenharia, não que seja ruim fazer um curso nesse sentido. Não é, de forma alguma. Tudo é bem-vindo, tudo é muito claro. Mas os olhos das pessoas, muitas vezes, saltam para esse tipo de curso e, realmente, no final das contas, não chega, né, a um resultado interessante. Por exemplo, o curso de Direito é um curso extremamente necessário, muito bom, mas nós temos ali uma área muito... muito abrangente, que vai, né, ter muita especificação de um profissional para trabalhar. Então, e o mercado para nós aqui, principalmente na nossa região, é um mercado que já tem uma quantidade bem interessante de profissionais que já executam um trabalho, que já tem, então vai ficar cada vez mais complicado, mais complexo. E a parte do agro é algo que se necessita cotidianamente, precisa o tempo todo. E as pessoas não veem isso. Para um lado, é interessante, né, principalmente para vocês que estão se formando aí, estão se finalizando o curso e já vão entrar nesse mercado muito positivo, né, muito favorável. E é triste porque a gente observa que as pessoas não dão tanta importância, tanto valor para algo que é extremamente necessário, né? Mas, enfim, isso vai aí de cada profissional, de cada pessoa, né? Em média, qual é o tempo da família em atividade rural? Olha só, de até 30 anos, 60%, né? Isso lá em 2018. Então, eu gostaria muito que tivesse um dado mais recente, mas isso aqui são estudos que demoram anos para ser realizados, então não tem algo tão novo assim como 2019 e 20, mas 2018 a gente considera até 5 anos um tempo muito, muito bom para se levantar esse tipo de dado. Então, na agricultura, né, até 30 anos trabalhando com isso, 60% permanece. Na pecuária, até 30 anos trabalhando com isso, 34%, né? E de 26 a 30, 9,5, e de 26 a 30, 7,1, né? Que é a média de tempo que a família ela vive em atividade na área, né? Número de estabelecimentos agropecuários, esse é um censo de 2017, certo? Número de estabelecimentos agropecuários por sexo do produtor. Então, masculino, essa parte amarela, feminino, essa parte mais escura aqui, né? E esse não se aplica, é uma mínima parcela dentro do processo. Então, números de estabelecimentos agropecuários por sexo e idade do produtor. Então, 75 anos a mais, 75.991 para mulheres, né, e 310 mil homens. De 65 a 74 anos, 136 mil mulheres e 649 mil homens. De 55 a 64, então vamos olhar aqui, até os 24 anos, então a moçada mais jovem aqui, 29 mil mulheres e 70 mil homens, ok? Com relação à cor, né, branca, tem uma parte maior aqui, 47%, 45%, parda, preta, amarela e indígena. Então, a gente observa hoje que já tem um crescimento bem interessante aqui da indígena, né, as áreas indígenas sendo cultivadas, sendo produtivas. Tá? Então, é um dado que provavelmente hoje já deve estar atualizado. Inclusive, eu fui convidado para poder conhecer uma aldeia indígena aqui na região Pareci, de um ex-aluno meu, que eles trabalham com a produção agrícola, eles plantam soja lá. É uma das primeiras, é a primeira, na verdade, do estado do Mato Grosso que tem essa autorização para poder fazer a produção. Eles fazem, inclusive, o plantio de soja negra lá na aldeia. Eu fui convidado para ir lá e acabou que a gente entrou nesse processo de isolamento e eu não consegui concluir essa visita. Mas quando for lá, eu quero né, fotografar isso e trazer informações para vocês, tá? Com relação a isso, é bem legal. Então, a área indígena começou a ser produzida, né, já está sendo utilizada para produção, e isso é muito interessante também, que é uma área que geralmente ficava ali não utilizada, não agricultável,
e está sendo ali produzido. Tá? Então, esse site aqui é bem interessante, pessoal, traz bastante informação. Deixei o link dele lá para vocês no slide, caso vocês tenham interesse. Então, são dois que trazem essa informação. Esse aqui é muito legal, tem muito resultado. Lógico, ele é comercial, né, mas ele tem ali dados bem interessantes, principalmente aqui no blog, né, que traz conteúdo para a gente. E tem esse aqui que é o da Agência Brasil, né, que traz algumas informações relacionadas também ao censo agropecuário. Então, o Brasil tem 5 milhões de estabelecimentos rurais, né? A gente viu no dado anterior aqui de 4,6, esse aqui é um pouquinho mais recente, então ele já traz aqui cerca de 5 milhões de estabelecimentos rurais. Ele traz aqui informação com relação a alguns dados de unidade de conservação, aqui a terra indígena, estabelecimentos agropecuários, certo? Então, de terra indígena, por região aqui, ó, na região norte, 30%, certo? 40% de unidade de conservação, então a gente já observa aqui dentro da região norte, né, tem a parte de conservação maior, por conta até mesmo da floresta. 17% agricultável, né, e 13% é dividido entre outros. Na região nordeste, 12% ecológico, né, são terras de conservação, 2% indígena, 45% agricultável, 41% para outros. Nossa região centro-oeste, então constituída aí por 160.637.148 hectares, 5% aqui de área de conservação, 10% área indígena, 70% né, agricultável e 15% ali dividida entre outros. Na região sul do Brasil, 5% de área de conservação, 1% indígena, 74% que pode ser agricultável e 20% dividido entre outros. E na sudeste, 9% de área de conservação, 1% indígena, 65% que pode ser agricultável e 25% de área que ainda que é classificado como outro, certo? Então, esses são dados do censo do IBGE, Censo Agropecuário de 2017, tá? Essa informação aqui do painel, tranquilo? Utilização das terras segundo os grandes grupos, então lavouras permanentes, lavouras temporárias, pastagens naturais, pastagem de plantas, matas e matas plantadas. Então, de lavouras permanentes, em 2016 tivemos, acho que isso aqui é por hectare, né? É por hectare, tá aqui, de 11 milhões. Em 2017, 7 milhões, teve uma queda de 34%, né? Isso aqui são de cultivos permanentes, né? O dos cultivos temporários, né? Então, 2016 para 2017, um aumento de 14%, certo? E assim nós temos aqui diversas outras informações, né? Que é bem interessante a gente fazer a compreensão, fala um pouquinho sobre a agricultura familiar, a importância dela no nosso país, ok? Então, esses são os dados da Agência Brasil. A Agência Brasil também eu consulto bastante aqui, traz bastante informação na parte principalmente na parte da agropecuária, a parte da agricultura, tem todo tipo de informação, mas voltada para isso tem bastante critério, né? São fontes muito bem colocadas, são fontes bem, possamos dizer assim, conscientes, então são dados que a gente consegue confiar, a gente pode obter sem problema nenhum. Beleza? Então, voltemos aqui para o nosso slide. Enquanto eu lhe carrego aqui, pessoal, vocês me dão um minutinho, eu vou só pegar mais um copo com água aqui, que a garganta secou, tá bom? Pronto, gente, estou de volta. Então, esses dois links aqui, né, são esses sites que nós vimos aqui, quando pegamos um pouquinho desses dados. Acho interessante já abrir lá no site mesmo. E aqui vocês conseguem consultá-lo sem problema, tá? Pessoal, então, né, vimos alguns dados, conhecemos os produtores, né, o que são os produtores rurais, qual que é a importância dele para nós.
né, para o nosso consumo. Vimos aqui alguns dados com relação aos números de produtores, conhecemos um pouquinho de como são esses produtores, né, como são divididos e classificados. E nós passamos aqui para os intermediários. Então, os intermediários, eles podem ser pessoas físicas, né, pessoas físicas, e também pode ser pessoas jurídicas, empresas, né, que compram diretamente dos produtores e repassam para outros níveis de comercialização. Então, eles podem passar, pode ser um intermediário primário, ele pode passar para um intermediário secundário, ou ele pode passar diretamente aqui para o produtor, para o consumidor, para o atacado, para o supermercado, para a exportação, enfim. Ele vai realizar esse processamento aqui, essa repassagem, né, desses produtos para os níveis seguintes de comercialização. E pode ser para outros intermediários ou pode passar aí para outros níveis também. É mais preparado e possui mais recursos, certo? Então, nós estamos falando aqui que um intermediário, uma Bunge, né? Uma Bunge da vida é uma intermediária, uma Louis Dreyfus é uma intermediária. Então, elas adquirem isso do produtor, algumas também produzem, mas elas adquirem isso do produtor e intermediam esse processo. Então, elas vendem esse material, né, esse produto, para a sequência da comercialização, dos níveis de comercialização. Ou para as agroindústrias, a grande maioria, né, se a gente for tratar dos grãos, vendem mais aí para a parte da agroindústria, e vai repassando esse produto, né, vai seguindo aquela linha de níveis de comercialização, ok? Então, por isso que ele é mais preparado, ele possui muito mais recursos. Que recursos são esses, professor? Recursos de infraestrutura, para armazenamento, né? Que geralmente é um diferencial, porque ele consegue fazer aquisições dos produtores de uma forma muito maior, fazer a estocagem, o armazenamento disso e fazer a sua comercialização nos momentos mais propícios e oportunos para ele. E isso garante ali para o intermediário ali grandes números, né, com relação à lucratividade, ok? Representantes, distribuidores e vendedores, então faz o repasse dos produtos, dos quais geralmente não são proprietários, né? Geralmente eu não sou dono disso, ofertando maiores quantidades, são comercializados em diversos pontos comerciais, então faço isso em diversos lugares, consigo trabalhar isso. Representante comercial são pessoas físicas ou jurídicas que representam determinadas empresas e recebem comissão pelas vendas, né? É bem comum. Distribuidores, geralmente, são mais capitalizados, são mais ou menos, são empresas, né? Eles são mais capitalizados que os representantes comerciais, porque já tem uma estrutura comercial, já tem uma equipe, né, de vendas, uma equipe de suporte, que já consegue deter mais informações, certo? E nós temos os vendedores. Os vendedores aí são os funcionários das empresas, né, que realizam ali a oferta desse produto aos clientes, né, aos clientes finais, consumidores finais. Geralmente recebem salários fixos mais comissão por venda, certo? E não são proprietários dos bens e são apenas os responsáveis por realizar as transações comerciais e as operações de venda. Tranquilo? Nós temos aqui outro segmento, outra fonte, né, de comércio, de comercialização, os atacadistas e a cédula de produtor rural, que eu fiz questão de deixar ela para um slide seguinte aqui, para a gente poder trabalhar um pouquinho. E vocês, se não ouviram falar, vão ouvir falar bastante de cédula de produtor rural, principalmente trabalhando com grãos. Então, os atacadistas são grandes empresas que compram os produtos em todos os níveis anteriores e repassam para os níveis seguintes, certo? Por que nós chamamos, por que aquele mercado que nós temos aqui na cidade, o atacadão, ele é um atacadista? Porque ele compra, muitas vezes, diretamente dos produtores, certo? Diretamente das fábricas, das indústrias, e repassam isso. Pode ser para o consumidor final, para nós, consumidores, vamos lá e fazemos as compras lá, e pode repassar isso para os níveis seguintes. Então, eles vendem para pequenos outros mercados, eles vendem para pequenas padarias, para restaurantes. Então, isso vai ser repassado nos níveis sequentes, ok? Assumem, é uma característica bem peculiar aqui do atacadista, que eles assumem todo o ônus, ou seja, todo o custo, gasto, tudo aquilo que for dispêndio, né, da compra, da venda e da distribuição dos bens, e podem atingir diretamente o consumidor. Então, ele também pode atingir o consumidor de forma direta.
Então, ele que é o responsável por todos os gastos pela compra, pela venda e pela entrega e distribuição desse produto. Cédula de produtor rural, que nós chamamos de CPR, certo? É uma venda a termo. O que é isso? É uma promessa de venda, ok? Mediante ao qual o produtor emite um título, é um documento, é uma cédula mesmo, ela é registrada em cartório, para comercializar seus produtos, né? Mesmo que esses produtos ainda não tenham sido produzidos. Então, por exemplo, vou fazer o plantio da soja ali. Então, com esse plantio, a safra, eu pretendo ter tantos 1.000 toneladas. E eu já posso fazer a venda dessa quantidade de toneladas a um preço já determinado, né, pelas partes, e mesmo que não tenha sido realizada a produção ainda, certo? E esse valor ele vai ser um valor futuro, que vai ser negociado antecipadamente para entrega futura, ok? Então, eu comercializo hoje, faço a venda dele hoje, registro isso em CPR. Isso é muito comum, tá, pessoal, para os produtores. Por quê? Porque permite para ele um alívio, né, na produção, porque ele vai receber essa venda futura, ok? Ele recebe, ele consegue trabalhar fazer ali o seu processo produtivo e ele vai ali fazer apenas a entrega desse produto no momento que ele finalizar, tá? Então é caracterizado como venda futura, CPR. Ela tem 3 modalidades diferentes. A física, o produtor paga o título com a entrega da mercadoria. A financeira, o produtor paga o título em dinheiro, vendendo seus produtos a qualquer comprador. E a exportação, que é específica para o comércio exterior. Então, são 3 tipos de CPR que nós trabalhamos. Então, é a fixação de uma venda futura, ok? Então, eu vendo um produto, né, a minha safra, geralmente utiliza bem no comércio de grãos, mesmo que ela ainda não tenha sido produzida. Então, eu fixo isso num valor, aí eu vou fazer essa entrega futura no momento em que eu tiver ali a produção propriamente dita e finalizada, ok? Alguém já ouviu falar de CPR, pessoal? Já conhecia? Eu já conheci, professor. Show de bola. Ok, gente. E no Brasil, a CPR, ela é muito difundida, principalmente pelo Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil ele tem ali linhas específicas para tratativa de CPR, inclusive gerentes específicos para poder administrar isso, junto com as intermediadores e os produtores. Isso é bem interessante, é bem comum, ok? Muito comum mesmo, principalmente aqui na nossa região. Comércio nacional e comércio internacional, então falando de importação e exportação. Tem um contato direto com os consumidores, certo? Então, comércio nacional, supermercados, feiras livres, pontos de venda, armazéns, lojas de conveniência, mercadinhos, açougues, entre outros diversos. E comércio internacional, né, aí tratando da exportação, que vai levar esse produto para um outro país, um outro ambiente, e isso vai ser direcionado aos consumidores daquele país, daquela região. Ok? E os consumidores. Então, chegamos na ponta aqui, né, no final do processo. Então, nós iniciamos lá com o planejamento do pré-porteiro, chegamos no consumidor aqui no final do processo, no pós-porteiro. Então, quem são os consumidores? O consumidor é aquele que assume o papel mais importante em todo o processo comercial. Sem o consumidor, não há produção. Sem o consumidor, não há cadeia produtiva, não há, né, produto, ok? Então, toda a cadeia produtiva só existe em função do atendimento às necessidades dos consumidores. Necessidade da alimentação, a necessidade de vestir, de calçar, né? Então, não, quando a gente vai falar de produção de agropecuária e produção agrícola, a gente sempre está ligado isso ao alimento, mas não é. Existem outros N produtos, né? Por algum motivo, pessoal, existe algum aqui na classe que é vegano, vegetariano, algo nesse sentido ou não? Tem alguém? Não é doença, tá, gente? Pode falar se tiver. É que eu quero entrar no assunto e eu preciso, para entrar nesse assunto, saber se alguém daqui tem, porque eu quero iniciar batendo um papo com essa pessoa. Alguém é vegano, vegetariano?
todo mundo carnívoro aqui. Não, beleza, então. Então eu vou tratar do assunto de maneira só, né? Tentando aqui não deixar minha opinião pessoal com relação a isso, mas sim algo técnico-científico, né? Algo técnico voltado para isso. Então, a gente vê nesse movimento que não há utilização de nenhum tipo de animal, né? Mas aí é justamente nesse sentido que eu quero chegar, né? Não se alimentam de animal, não comem, não usufruem de nada que seja de origem animal. Mas é nesse ponto que eu gostaria de tocar. Por quê? Porque não é somente a parte de alimentação. A alimentação, na verdade, é um dos fatores que são primários, é claro, mas não são completos, não é o todo, não é 100% de toda a produção. Então, o sapato, né, o couro, ele vem da produção, a roupa, o algodão da roupa, ele vem da produção, certo? Agropecuária, da produção agrícola, a seda, ela vem da produção agropecuária. Então, são diversos, né? O couro do boi, né? O couro do animal. Então, vem aí da produção agropecuária, vem da produção do agronegócio. Então, está tudo interligado. Não existe isso aqui. Por que eu disse do movimento vegano, do movimento natural? Porque eles têm essa característica, a característica desse movimento é não utilizar de sacrifício de animal, não utilizar de animais, mas é um pouco contraditório quando a gente entra nessa área, né? Então, por que eu toquei nesse assunto? Justamente para a gente poder fixar de que não é só alimento. Então, toda a cadeia produtiva do agronegócio, ela não é baseada em apenas alimentos. Existem outros diversos produtos que são subprodutos, né, da produção agroindustrial, da produção agrícola e pecuária, que vão dar a origem a diversos produtos que nós utilizamos no dia a dia. Tá? Então, isso é super interessante. Ok? Inclusive, até mesmo o petróleo. Né? Petróleo é a decomposição de matéria orgânica, né? De restos de animais, de restos de vegetais, que vão dar a composição ali para o petróleo. Então, tudo vai necessitar, tudo vai estar, de certa forma, ligado, direto ou indiretamente, às cadeias produtivas do agronegócio. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Tá que nem aquela Carmen Cessani lá da Rural Business falando que o boi vai além da carne, né? Que ele tem até na louça. Ô Ju, perdão, eu não consegui compreender. Eu ouvi, mas não entendi. Tá que nem a Carmen Cestari lá da Rural Business, ela falando que farinha lá que o boi não é só carne, né? Isso que ele tem no pneu, no batom. Exato, exato. Justamente, é nesse sentido aí mesmo. Agora eu consegui compreender. Então, em tudo, né? Tudo que a gente pode observar aí no ambiente onde você está agora, se você observar, vai ter alguma coisa que é oriunda da produção do agronegócio. Né? A roupa que eu estou utilizando aqui. Essa camiseta em específico, não sei se vocês conseguem me ver aí, tá? Porque eu estou com o slide sendo apresentado, mas essa camiseta em específico aqui é uma camiseta que eu comprei numa viagem que eu fui para Pernambuco. Essa camiseta aqui, ela é produzida de um material, é sustentável, mas ela é produzida da fibra de coco, certo? Que é da produção agrícola. Ok? Então, a produção da fibra de coco dá origem a essa camiseta. Então, se você observar no ambiente onde você está agora, você vai, com certeza, identificar algum produto que é oriundo da produção do agronegócio, certo? Então, são diversos. Né? A gente consome cotidianamente, diariamente. Muitos deles são princípios ativos, são matéria-prima para medicamentos. Então, assim, a aplicação disso, ela chega a ser meio que infinita, né? É universal. Então, não há como dizer que não há importância, né, de forma nenhuma. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês algo que eu achei bem interessante. Eu gostaria que vocês fizessem, se não já assistiram, mas assistam, que é um documentário bem legal que eu fui indicado essa semana por um professor do mestrado a assistir. Eu vi na Netflix, eu gostei muito, indiquei para alguns amigos, indiquei para os professores da faculdade, e gostaria de passar para vocês também. Mas, enfim, a discussão era justamente isso, né? Nos consumidores, nós temos que ter essa concepção, esse entendimento de que, né, tudo, né, vai ter algum pezinho ali na origem, ou animal ou vegetal, dentro da cadeia produtiva do agronegócio, tá? E a agroindústria, ela faz esse papel de fazer a transformação, né, a modificação. Então, são as unidades empresariais, então,
Venham aqui comigo, me acompanhem. Ó. São as unidades empresariais onde ocorrem as etapas de beneficiamento, processamento e transformação de produtos agropecuários in natura até a embalagem prontos para comercialização, certo? Então, a característica da agroindústria é um ambiente que vai fazer beneficiamento, processamento e transformação de um produto in natura em um outro produto. A transformação em outro produto, o processamento, por exemplo, de uma polpa de abacaxi, transformar em polpa de suco, né? E transformar em, por exemplo, em abacaxi em calda, a transformação, por exemplo, do couro em sapato, né? E diversos outros tipos de possibilidade que pode acontecer dentro da agroindústria. Então, existem dois grupos distintos de agroindústrias. As agroindústrias não alimentares, né, que é essa que eu disse para vocês aqui, que é super interessante a gente observar, como fibras, couros, calçados, óleos vegetais não comestíveis, né? Então, Natura, Boticário, Avon, outras marcas de cosméticos utilizam de agroindústria para poder fazer essa extração dos seus óleos vegetais. Então, o tecido da roupa que nós usamos, o calçado que nós usamos, a meia que nós estamos utilizando. Então, tudo está interligado. Então, faz parte da agroindústria não alimentar. E temos a agroindústria alimentar, né, que é aquela que é voltada para a produção de alimentos, propriamente ditos. Esses alimentos, tanto líquidos quanto alimentos sólidos, né? Sucos, polpas, extratos, os lácteos, né? E as carnes, entre outros. Então, nós temos aí diversas aplicações, diversas utilidades, ok? Outros pontos importantes, pessoal. Tecnologia, né? Está completamente ligada ao processo pós-porteira. Né? A tecnologia da informação, a tecnologia para a utilização de suprimentos, né? Para produção dentro da agroindústria. Né? A tecnologia ela está completamente voltada a essa pegada do agronegócio. Então, a gente sabe, vocês desenvolveram um trabalhinho, acho que foi o primeiro trabalhinho do início do semestre, com relação a isso. Né? Vocês falaram sobre tecnologia. O marketing também é bastante difundido, é bastante importante, né? Dentro do agronegócio. A gente observa que há uma massiva apresentação da necessidade de se mostrar a empresa, e principalmente quando a gente vai falar de sustentabilidade, daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas sobre isso, e logística. Então, tudo isso aqui vai necessitar de logística. A logística também está ligada diretamente à tecnologia. Então, é como esse produto vai chegar ao consumidor, né? Vamos falar sobre o e-commerce, né, que é dos mecanismos lá de acesso ao consumidor, que é a venda pela internet. Então, a logística é extremamente fundamental nesse processo. A logística para entrega do produto acabado, a logística para entrega do insumo, para compra. Então, tá tudo interligado. Tá? Então, a gente tem bastante informação com relação a isso. Então, aqui um outro esquemazinho, pessoal, esse um pouco mais simples, né? Um pouco mais claro para poder entender, que é a esquematização do sistema agroindustrial, certo? Então, né, até chegar, que ele inicia de baixo e vai para cima, então até chegar ao nosso consumidor, né, nós passamos aqui, né, nós temos alguns prepulsores, né, algumas fontes importantes para chegar nos níveis de produção, né, como os órgãos de coordenação e os serviços de apoio. Tá? Então, os órgãos de coordenação eles vão propriamente auxiliar, ajudar em todos os processos. O mercado futuro, programas governamentais com incentivos, né? As cooperativas, os joint ventures, a integração vertical, institutos e bancos de dados, associações, empresas e firmas individuais. Então, são órgãos prepulsores que vão auxiliar, empurrar, né, a acontecer. E os serviços de apoio que vão fornecer toda a parte estrutural, né, como crédito, dinheiro, né, mão de obra especializada, logística, energia, tecnologia, que é muito importante, a parte do marketing, a embalagem e alguns outros serviços que vão ser importantes para que esse ciclo aqui ele não pare de acontecer. Então, indústria de matéria-prima. Então, olha só. Até aqui, vou cortar ao meio o fazendeiro. Vou tentar cortar ao meio, né? O fazendeiro aqui.
Isso aqui, ó, nós podemos classificar como antes da porteira. Indústria de matéria-prima, indústria de insumos, chega aqui na fazenda, chega no dentro da porteira. O dentro da porteira vai pegar desse ponto até a metade desse daqui, certo? Que é a parte do fazendeiro que vai produzir, né? Vai realizar todo esse processamento desses materiais. E da metade do processador para cima, nós temos o pós-porteira, que vai ser aí, né, os canais de comercialização, indústria, né, agroindústria, varejistas, que são os intermediadores, até mesmo o governo, que vão chegar ao consumidor final no final do processo, ok? Então esse seria uma esquematização um pouco mais simplista, né, mais clara com relação a esse processo, tá? Moçada, alguém tem alguma dúvida quanto a isso aqui? Eu acho que hoje está sendo um pouco mais tranquilo, né? O conteúdo é um pouco menos extenso do que os das aulas anteriores, então está mais sossegado. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que isso já Tudo certo, prof. Ah, que bom. Acredito que isso aqui já está um pouquinho mais claro para vocês, até mesmo por conta de algumas disciplinas que vocês já tiveram com relação à cadeia produtiva, ciclo produtivo, né? Eu vou colocar um vídeo para vocês. Ele está aqui nessa parte do slide, tem o link dele aqui e tem também o direcionador aqui pelo QR Code, mas eu vou mostrar para vocês também aqui no YouTube, tá? Que é um vídeo que ele vai meio que finalizar, ele vai dar uma casada nas informações, é daquela da Marina Piscine que eu mostrei para vocês semana passada, é um vídeo bem interessante. Deixa eu colocar aqui em HD. Vou liberar para vocês aqui o vídeo, vamos dar uma olhadinha, ele é bem curtinho, ele é só 8 minutos. Ela vai meio que fazer uma condensação, ela vai juntar todos os pontos que nós vimos dos segmentos, da parte do agrobusiness mesmo, o conceito de agrobusiness, que ele eu gostei bastante desse vídeo, que ele é um resumo mesmo da unidade 1 e unidade 2, né, para a gente poder finalizar eles aqui. Tranquilo? Vou colocar ele aqui. E na sequência a gente retorna já para poder fazer algumas considerações para a gente poder concluir o conteúdo, tranquilo? Se não estiver ouvindo, pessoal, dá um grito, se estiver tudo ok, permanece da forma que está, tranquilo? Vou liberar o vídeo agora. Olá pessoal, eu sou Mariana Pettini e essa é a AgroSchool. Essa semana ainda estamos acompanhando as notícias de alta de preços de diferentes produtos agrícolas, como o próprio arroz, a soja que rompeu os $10 por bushel na Bolsa de Chicago, milho, trigo. Falamos muito sobre os preços dentro da porteira, mas hoje quero falar mais sobre a ponta final dessa cadeia agroindustrial, sobre a forma que o produto chega ao consumidor final. Primeiro, eu vou esclarecer um pouco mais sobre esse conceito de cadeia ou sistema agroindustrial ou agronegócio ou agribusiness, como queiram. Muitas vezes ouvimos e repetimos determinados termos e não entendemos ao certo o que eles significam ou o que eles abrangem. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse conceito e também sobre food service e mercado de varejo. Então, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, junte-se a nós, deixe o seu like, o seu dislike, seu comentário é sempre muito bem-vindo. E vamos então entender como que o alimento chega até nós. Com uma certa frequência, eu recebo mensagens de vocês que me acompanham aqui, perguntando sobre o que é esse tal de agronegócio, se agronegócio e agribusiness é a mesma coisa. Então, eu vou trazer aqui novamente a definição sobre esse conceito, que inclusive já abordei em outro vídeo aqui sobre agronegócio, mas é sempre bom relembrarmos e para fixar isso aqui na nossa cabeça. A origem do termo agribusiness ou agronegócio em português foi em 1957, através dos estudos dos professores da Universidade de Harvard, John Davis e Ray Goldberg. Segundo estes autores, agribusiness abre aspas, a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos, das operações de produção nas unidades agrícolas,
do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Fecha aspas. Ou seja, nesse esquema aqui, olha, fica fácil entendermos a cadeia como um todo, que vai desde os segmentos de insumos para a agropecuária, produção da própria agropecuária, processamento de produtos agropecuários e serviços de comercialização e transporte até o consumidor final ou para exportação. E tudo isso, todo esse complexo, hoje representa 21,4% do nosso PIB, baseado nos dados de 2019. É o famoso antes, dentro e depois da porteira. E aqui eu faço uma recomendação. Quem quiser aprofundar o conhecimento sobre cadeias agroindustriais e planejamento estratégico, acesse o site, o canal do Doutor Agro, do professor Marcos Fava Neves. Inclusive, nesse vídeo que eu vou deixar aqui destacado para vocês, ele detalha mais sobre o tema e esse esquema que eu mostrei também de autoria do professor Marcos. Hoje eu quero chamar a atenção para a ponta final dessa cadeia, onde temos aí as formas como este produto chega até nós, consumidores finais. Então, a primeira é através do food service. E o que isso significa? Significa tudo que está relacionado à alimentação fora do lar. E esse segmento cresceu muito nos últimos anos em razão das mudanças aí nos perfis de comportamento das pessoas, que buscam mais praticidade, mais facilidade, experiências diferenciadas. Isso está relacionado à renda, a emprego, né, e à disponibilidade dessa renda. Então, quem faz parte deste universo de food service? Então, são desde as empresas que fornecem aí os insumos e os equipamentos aos estabelecimentos que atendem diretamente ao público, como, por exemplo, os restaurantes, as churrascarias, pizzarias, lanchonetes, padarias, bares, quiosques, as vending machines, né, aquelas máquinas de autosserviço, e os deliveries. Então, conforme dados da IFB, que é o Instituto Food Service Brasil, que conta aí com a participação aqui, olha, de 55 empresas como estas, né, que juntas faturam mais de 100 bilhões de reais em 2019, né, faturaram em 2019, atendendo mais de 160 milhões de consumidores por mês e empregam mais de 330 mil colaboradores. A outra forma do produto chegar até o consumidor final é através da venda no varejo, ou seja, através das pequenas mercearias de bairro, passando pelos supermercados, os hipermercados e os atacarejos. Conforme dados da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, em 2019, o faturamento do setor foi de 379 bilhões de reais, com mais de 1,8 milhão de funcionários diretos. Todo esse cenário de 2020 fez com que esse acesso aos produtos essenciais tivesse aí uma mudança significativa, onde o setor supermercadista tivesse um aumento de 20% nas vendas e o de food service uma queda de 70% nas vendas das refeições, com o fechamento aí da maioria dos estabelecimentos que passaram a atuar somente por meio de delivery. Esses dados são da ABIA, né, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Ou seja, pessoal, voltando a esse esquema aqui que eu apresentei sobre a cadeia agroindustrial do professor Marcos Fava, se de um lado nós temos o fluxo caminhando com a entrega dos produtos, no fluxo contrário, a cadeia ela se retroalimenta com as informações das mudanças de consumo, fazendo com que cada elo dessa cadeia tenha que se adequar às novas realidades. E para trazer um exemplo sobre isso para vocês, sobre essa necessidade de adequação, eu trago um trecho aqui de uma reportagem do Valor dessa semana, do Grupo Grano, que é um grupo responsável por movimentar cerca de 25 mil toneladas, sabe de quê? De brócolis e couve-flor por ano no Brasil. E ele trabalha a partir de uma cadeia integrada com 200 famílias de agricultores. Então, abre aspas. Olhando de fora, pode parecer simples mudar de um canal para o outro, mas não é de forma alguma. Onde 75% aí do faturamento dessa empresa é através do food service e 25% do varejo. As mudanças, né, elas vão desde o tamanho das embalagens, logística de distribuição, frequência de entrega e exposição dos produtos nos supermercados.
Pessoal, por que é importante conhecermos mais sobre como funciona essa cadeia de ponta a ponta? Porque quem está um pouco mais distante do nosso setor, por vezes pode pensar que é simples, né, fazer essa virada de chave e fazer a gestão do alimento chegar até a nossa mesa. No entanto, são muitas as variáveis e os riscos que a gente tem que administrar e vale a pena a gente conhecer mais de perto, porque isso influencia na oferta do produto, no preço do produto, né, e como nós lidamos com toda essa mudança, tá bom? Então, espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre esse assunto para vocês. Caso vocês tenham curiosidades, dúvidas, comentários a respeito disso, pode escrever aqui para nós e aí a gente traz mais informações ao longo das próximas semanas. Tá legal? Então, por hoje é só. Agradeço a presença de todos vocês aqui e a gente se vê novamente na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Vocês viram interessantíssima a fala dela com relação à cadeia produtiva e também as fontes de comercialização, né? E o que a Covid trouxe para nós também em 2020 com relação a essas mudanças, essas alterações, né? Então, é muito interessante, eu gostei desse vídeo. Deixei para vocês ele aqui no slide, né? Para vocês consultarem, tá? Espero que tenham compreendido, que tenham entendido aí com relação ao nosso conteúdo. Deixei também para vocês um material de leitura da Embrapa, tem para vocês o link e tem para vocês também o QR Code, que é esse material aqui, ok? Agregação de valor nas cadeias produtivas agrícolas. Eu tenho vários, né, materiais, vários autores aqui com essa temática, tá? Trazendo esse tipo de informação. Então, vocês podem acessar aqui, usar e abusar sem problema nenhum. Sobre aquele canal, aquele site que ela disse, né, o Doutor Agro, eu trouxe também para vocês aqui. Nós temos um link aqui, ó, de artigos científicos de diversas áreas, fala um pouquinho sobre fruticultura, fala um pouquinho também sobre a parte de manejo de produção, planejamento estratégico para a cadeia produtiva, de marketing, né, marketing rural. Tem bastante coisa interessante. E outro fator que eu gostei bastante do site dele aqui é a disponibilidade de materiais. Então, nesse link aqui de livros, esses livros todos que estão aqui, ó, eles são disponíveis para download, tá? Então, é só clicar sobre ele, você consegue fazer o download desse material sem problema nenhum, ok? Tranquilo, pessoal? Certo? Tudo certo. Muita informação, né? Outra coisa que eu quero trazer para vocês, isso aqui é algo que é muito interessante, tá? Todos nós temos acesso, muitos não têm conhecimento, não sabe que isso existe. Isso aqui é a biblioteca virtual, tá, gente? Então, dentro do portal de vocês, vocês conseguem localizar a biblioteca virtual. Eu tenho ela salva aqui, o link. Eu não vou entrar no portal, mas está aqui salvo o link. Eu não vou conectar porque eu estou conectado fora, eu estou conectado nela aqui. Mas enfim, essa é a carinha dela. Eu já deixei salvo aqui, eu fiz uma busca por títulos, né, de agronegócio, mas é esse ícone aqui, ó, de minha biblioteca. Vocês vão digitar o CPF e a senha do portal para poder acessar, tá? Dentro do portal tem o link lá para acessar a biblioteca. Eu digitei agronegócio na pesquisa, olha a quantidade de livro bacana aqui, ó. Introdução à gestão de agronegócio, contabilidade financeira do agronegócio, direito aplicado ao agronegócio, introdução à agronomia e agronegócio. Então, tem cadeias produtivas aqui, ó, cadeias produtivas do agronegócio, gestão de sistemas do agronegócio. Então, tem bastante coisa. Então, é só clicar sobre o livro, ó, abrir o livro, e ele vai abrir uma página do navegador, certo? O livro virtual para você. Então, a gente consegue aqui, eu utilizo nas aulas, né? Eu já disse isso para vocês, eu utilizo nas aulas, utilizo para poder fazer pesquisa, para conhecimento, material, e aqui a gente consegue navegar pelo livro, certo? Então, aqui é um livro de gestão de sistemas agronegócio. Quando eu faço a visualização dele, eu vou voltar aqui na capa,
Eu acho que a minha internet ela deve estar dando alguma oscilação. Aqui, a capa do livro. Eu posso diminuir também essa frequência aqui, esse zoom. Vou colocar aqui 50%. E eu vou passando o livro, faço a leitura dele, consigo, né, tirar print, consigo fazer impressão de páginas, tá? Então isso aqui está disponível para vocês lá. De todo o material que você pensar, que você quiser buscar, nós temos dentro da biblioteca virtual materiais. Tranquilo? Então, fica para vocês essa dica, fica para vocês a leitura, fica para vocês o vídeo, né? E o conhecimento aqui do sistema agroindustrial, da parte pós-porteira, né? Fora da porteira, que vai direcionar isso diretamente ao consumidor. Então, para a próxima aula nossa avaliação oficial 1, ok? Então, interessante estudar a unidade 1 e unidade 2. Lá no portal de vocês já deixe, né, está postado dentro dos nossos encontros os materiais, os slides, as aulas gravadas, os links, os textos, os artigos, os sites, tudo está disponibilizado lá para vocês para fontes de estudo, ok? Então, gostaria de agradecer pela presença, pela participação de todos, e agora é um momento, né, que está aberto às discussões, está aberto para nosso bate-papo, ok? Fiquem à vontade, se alguém quer fazer algum questionamento, alguma dúvida, esse é o momento, enquanto eu faço aqui o download da lista de participantes, né, presença confirmada de vocês. Tranquilo, pessoal? Ok. Ok. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né, ninguém quer comentar ou falar alguma coisa sobre a respeito do conteúdo, nós damos a nossa aula por finalizada, concluída, né, aula bem produtiva, com bastante informação. E eu gostaria de solicitar a vocês, né, que façam a avaliação da minha aula lá no portal, já está disponível o link para avaliação. Então, avaliem a aula de hoje, avaliem a aula dos demais professores também, porque é importante para nós. E no mais, estou à disposição lá no nosso grupo, caso precisem de alguma coisa, tirar alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Agradeço a presença, a participação, a paciência. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente restinho de semana aí, um final de semana tranquilo. E até a nossa próxima aula, que é a nossa avaliação. Obrigado, pessoal. Abraço. Valeu, professor. Tchau, professor. Valeu, até mais. Tchau.